responsabilidade afetiva é um conceito que ganhou destaque nas discussões sobre relacionamentos humanos e envolve a capacidade de compreender, respeitar e cuidar das emoções e bem-estar emocional de outras pessoas. É uma dimensão importante das relações interpessoais, que vai além das obrigações legais e sociais, e se concentra na consideração genuína pelos sentimentos e necessidades dos outros. Quando as pessoas se esforçam para serem responsavelmente afetivas, os laços interpessoais se fortalecem, a confiança cresce e as relações se tornam mais saudáveis e satisfatórias. Em um mundo cada vez mais conectado, onde as relações se desenvolvem tanto no ambiente pessoal quanto no virtual, a responsabilidade afetiva torna-se ainda mais relevante. Mas quais os principais aspectos da responsabilidade afetiva? Qual a importância de zelar pelo bem do próximo? Descubra agora no Bendita Hora. Tá vendo, gente? Que papo bacana esse aí, hein? Tá vendo? É um assunto também, claro, nós não vamos entrar aqui, porque eu quero ouvir a opinião dela, de uma espiritualidade fantástica também, né? Todos nós temos uma responsabilidade afetiva com o outro, sempre. E quem nos ensinou isso? Nosso Deus. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Ela já tá aqui, a Adrianinha Severino, hein? Tá aqui, ó, psicóloga, vai falar com o padre. Ela aí, tá vendo? Bonitona. É, minha gente. É isso aí. Mas vamos lá, o padre tá aqui agora com a nossa querida Adriana Severino. Adriana, boa tarde, minha querida. Boa tarde, Padre Marcos. Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. Adriana, nós estamos com esse assunto aqui, que é a questão dessa responsabilidade afetiva, né? Na verdade, acho que os seres humanos, eles são de relações. O ser humano nasceu para se relacionar. Isso. Não é? Claro que nós temos, não sei se a palavra é direito, de às vezes a gente relacionar com pessoas que a gente tem maior identificação e outras não. Uhum. Uns se tornam amigos e outros conhecidos, mas a gente tem que respeitar do mesmo jeito. Respeitar. E só que a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas, elas acabam sendo, entre aspas, prejudicadas por causa de promessas ou início de alguma relação, ou de amizade, ou de casamento, ou de ser uma paternidade afetiva, mas que aquilo parece ser uma coisa tão bonita, tão importante na vida de 2, 3, 4 ou um grupo de pessoas, mas muitas pessoas acabam não dando esse testemunho, não é? Essa responsabilidade de manter esse afeto comprometido, um afeto que então parecia que não era verdadeiro. Isso, infelizmente, é muito comum, não é? Infelizmente é. Parece que as pessoas entram na vida das outras sem se preocuparem, sem cuidar. E entra de qualquer forma e sai. E aí sem saber que está lidando com outro ser humano que tem expectativas, que também está se envolvendo naquela relação e que a forma como você trata pode machucar muito. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando entra na vida de qualquer pessoa, seja como amigo, no trabalho, como namorada, como namorado, porque assim, você está impactando e está mudando a vida daquela pessoa. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas no ser humano em geral, é essa capacidade da psicologia que cada um tem. Porque um é diferente do outro, não é? Não tem duas pessoas iguais. E aí que entra, eu acredito que aí que entra realmente essa responsabilidade, sabe, Adrianinha? Porque eu preciso, no mínimo, respeitar. Se eu não conheço, eu tenho que ter o cuidado de respeitar a sua psicologia, porque você não é igual a mim. Então, às vezes, a minha maneira de lidar com você é alguma coisa que, se fosse comigo, não teria problema. Por exemplo, eu vou tentar lidar com você como se alguém fosse lidar comigo, não me machuca, está tudo bem comigo, mas essa é a minha psicologia. Só que eu tenho que tomar um cuidado, porque eu não te conheço a sua psicologia. De repente, aquilo que para mim é algo muito normal, que isso é insignificante, não tem uma intenção de machucar, mas em você, esse conteúdo de afeto meu, ou a maneira como eu cheguei, como eu entrei na sua vida,
ela pode ser perigosa, pode ser desastrosa, pode ser uma bomba, pode ser uma coisa maluca, né? Não, e as pessoas podem confundir também. Você pode, porque tem pessoas mais sensíveis, outras que não são tão sensíveis assim. Carentes. E às vezes você entra, foi que falou, às vezes eu sou mais dura, mas não é porque eu sou assim, eu tenho que esperar isso das outras pessoas. Eu tenho que primeiro olhar o outro e tentar entender como que a pessoa é e tratar bem. Eu acho que sempre com gentileza e com cuidado. Qual seria a arte de você entender um pouco a psicologia do outro? Você como psicóloga. Observar. Eu acho que a melhor coisa é observar. Hoje as pessoas estão muito carentes, elas querem falar e tem pouco tempo para ouvir. E aí o que acontece? Você está se relacionando com nada, porque você fala, a outra pessoa está pensando em outra coisa e não está prestando atenção naquilo que você está falando e você não ouve o outro. Então não está tendo mais essa troca. Então acho que a primeira coisa é ouça quem está do seu lado, de verdade, mas ouvir mesmo e depois falar, olha, se a pessoa está muito atarefada e só quer falar dela, você fala, pera só um pouquinho, vamos dar um tempo agora para eu contar de mim, o que está acontecendo na minha vida, mesma coisa boa, eu quero repartir com você, então ter essa coragem de falar. Em relacionamentos, sejam eles quais forem, de pais, de namorados, maridos, amigos, de conseguir falar isso, porque eu estou vendo que as pessoas têm falado muito, mas não têm falado nada e o outro não ouve nada. Então, ninguém está conhecendo ninguém. Então, às vezes, eu atendo casais, eu faço terapia de casais, que ali eu falo que eu sou a tecla SAP. É muito engraçado, porque eu estou meio que traduzindo o que um está falando para o outro. E, às vezes, eles estão falando a mesma coisa e estão brigando por causa disso. Daí, quando eu falo, não, vocês estão falando a mesma coisa, um olha para a cara do outro e fala, nossa... E assim, sempre vem aquele susto, porque eles não estão se ouvindo mais. Está acontecendo com os filhos, com amigos, com tudo. E você acredita que essas modificações na sociedade, na cultura, nos costumes, no mundo inteiro, isso está sendo um dos instrumentos que está gerando muito essa irresponsabilidade afetiva? Eu acredito que sim, porque as pessoas estão entrando com menos cuidado na vida dos outros. Então, eu entro, eu mudo lá, mesmo que eu faça uma mudança boa, eu transformo a vida da pessoa e eu vou embora. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu estou tratando daquela pessoa, como psicóloga, como amiga, ou eu entro num relacionamento. As pessoas, infelizmente, continuam mentindo muito, é normal mentir, mas você tem que tomar cuidado se aquela mentira não vai magoar uma outra pessoa. Então, sempre assim, se coloca no lugar do outro. Eu vou dar uma mentirinha, mas eu gostaria que fizesse isso comigo? Será que é uma mentirinha pequenininha ou uma mentira que realmente vai magoar outra pessoa? Uma, duas pessoas que estão envolvidas naquilo. Então, eu sinto que as pessoas não estão sendo verdadeiras. Verdade, você falou a palavra-chave agora. As pessoas estão tendo dificuldade de serem verdadeiras. Parece que até para você hoje ter uma amizade, você parece que liga meio como uma obrigação para um colega. Oi, tudo bem? Ou então você escreve. Só estou te dando um alô para saber se você está bem. Puxa, já cumpri o meu trabalho. Então, a responsabilidade, ela vai além de você fazer coisas, né? Por exemplo, eu não tenho responsabilidade de fazer coisa para você. A responsabilidade afetiva é eu estar na sua vida e você na minha. Isso. E você sentir o meu respeito, o meu carinho, o meu tempo com você. Eu acho que isso está faltando, né? Está faltando isso. E mesmo quando você vai encerrar uma relação, às vezes você brigou com alguém, terminou um casamento, brigou no trabalho, saiu do emprego, você vai terminar aquela relação. Você tem que sair bem. Então, assim, sabe, se despeça das pessoas, fala o que está acontecendo, conversa, acho que sim, sempre deixa uma porta aberta. De novo, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, você cuida daquilo para você deixar uma porta aberta e sair tudo bem. Às vezes você está muito bravo, hoje não é o dia para eu falar. Então, eu espero eu acalmar, quando eu estiver legal, eu volto lá e converso com aquela pessoa. Porque às vezes você está num namoro, termina o namoro. Terminou horrível, um brigando com o outro, não sei o quê. Hora que passar, você liga e fala, olha, desculpa, eu sei que a gente estava nervoso, eu não quero que fique essa imagem ruim. Não pode você falar, olha, não quero mais falar com você, nunca mais. Não tem problema, mas termina de uma forma legal. Porque se vocês namorarem, que seja 1 mês, 1 ano, 10 anos, foi um relacionamento e teve um sentimento forte envolvido. Então, assim, você tem que respeitar esse sentimento que você teve. Relacionamento por aplicativos é algo comum nos dias de hoje. Na minha época não era. Graças a Deus, tá? Mas não que seja tudo ruim. Tem que tomar cuidado.
como lidar com isso? Quer saber? Dá uma olhadinha. Os aplicativos de relacionamento transformaram a maneira como as pessoas se conectam e buscam conhecer outras pessoas. Com a ampla variedade de aplicativos disponíveis, usuários podem explorar potenciais parceiros com base em interesses, localização e preferências pessoais. Embora essas plataformas tenham facilitado a entrada no mundo dos encontros, também trouxeram desafios, como a necessidade de gerenciar expectativas e lidar com a superficialidade que pode surgir em um ambiente onde a primeira impressão frequentemente se baseia em fotos e perfis curtos, sem contar os perigos que isso pode trazer. Os relacionamentos por aplicativos mostram como a tecnologia pode influenciar aspectos fundamentais da vida humana, como o amor e a conexão. Eles oferecem oportunidades únicas para conhecer pessoas fora do círculo social tradicional, mas também destacam a importância da comunicação autêntica e da construção de conexões significativas, independentemente da forma como se conheceram. Se deseja se arriscar nesse mundo, esteja atento para não se prejudicar e ser enganado. Minha gente, vocês estão vendo? É o assunto da moda agora. Olha, agora há pouquinho, Dreninha, nós estávamos aqui com o doutor Arthur, nós estávamos falando sobre, porque hoje é o dia do cliente, nós estávamos falando de produtos. E aqui tem uma questão que entra um pouco nessa questão dos relacionamentos por online, enfim. O ser humano não é um produto. Isso tem que deixar bem claro. Só que o mundo vem girando, Adrianinha, que parece que a cabeça do ser humano, ele vê o outro como uma coisa. Que se eu olho assim, começo a falar, eu não gosto, eu quero trocar. Ou simplesmente eu não ligo mais e eu falo, eu me arrependi, estou arrependido, troca. Isso é coisa, como o doutor explicou aqui. Exato. Ser humano não, ser humano é vida, ser humano é psicologia. É alguém único, ok? E é uma riqueza que ela é incalculável. Então, Adrianinha, você não acredita que o cuidado que a gente tem que ter, seja ela de que maneira for, ou presencial, ou online, primeira coisa, é aquilo que você colocou pra gente. Nós somos pessoas. Exatamente. E tem que tratar o outro como pessoa e com carinho. Igual fala dos aplicativos, hoje virou uma forma que todo mundo usa, que eu vejo até assim, eu saio, vou em barzinho, você vê as pessoas estão com medo de se aproximar das mulheres, de às vezes vai ter um processo, vai ter alguma coisa agora que pode tirar do bar por causa da importunação sexual, então assim, todo mundo não sabe direito onde é a medida. Então os relacionamentos vão ficar cada vez mais por aplicativos. E mais distantes, mas que você tem que manter o respeito também. Você tem direito, você conheceu a pessoa, começou a conversar, não era aquilo que eu esperava, não some, o famoso ghosting. Fala, assim, aí aquela mentirinha do bem, falou, olha, eu acho que a gente não combina muito, tal, então vou voltar para o aplicativo para conhecer outras pessoas, quero te deixar livre também para conhecer outras pessoas, mas fale alguma coisa. Diga que você está saindo, que você não vai mais mandar mensagem, não suma e simplesmente bloqueia, porque as pessoas, eu vejo muito no consultório, a pessoa chega, a gente estava conversando, estava super bem, ou saiu, estava, sei lá, saindo 1 mês, 2 meses, a pessoa sumiu, ela simplesmente te bloqueia de todas as redes sociais e você não sabe nem o que aconteceu. Nada, não tem nenhuma explicação. Então, assim, não custa nada, é como se fosse um término mesmo mesmo que você não conheça a pessoa ainda pessoalmente, é uma relação que você já tem. Você passou ali um tempo conversando com a pessoa se expôs, se colocou, se abriu para você. Então, falou, olha, eu acho que a gente não combina muito. Então, olha, boa sorte para você, boa sorte para mim também, e vamos conhecer outras pessoas. Mas com carinho, sempre com carinho, com amor. Não bloqueia e some. Isso machuca demais. Machuca demais. Eu acho que essa irresponsabilidade afetiva, ela está muito inserida em algo que o ser humano, se não trabalhar, ele traz isso já na sua própria essência, um egoísmo. Né? Porque a gente nasce, toda criança, pode reparar, ela é uma egoístinha. E a gente vai percebendo que isso vai floreando mais quando ela vai crescendo.
né? E se você não cuidar, se você não fizer as amarras certas, você acaba nos relacionamentos sempre ser egoísta. E quem é egoísta, pensa só em si, tá? E descarta a vida, os sentimentos do outro como se fossem coisas. Olha aqui, ó, o excesso de responsabilidade afetiva entre pais e filhos também pode prejudicar. Vamos ver esse VT, o padre vai jogar aqui no bom sentido para nossa querida Adrianinha. Vamos lá. Embora um relacionamento afetivo saudável entre pais e filhos seja fundamental para o desenvolvimento emocional das crianças, o excesso desse relacionamento pode apresentar desafios. Quando os pais superprotegem seus filhos, podem travar a independência e a capacidade de tomada de decisão. Isso pode resultar em dificuldades de adaptação da vida fora do ambiente familiar e limitações no desenvolvimento da autoconfiança. O excesso desse relacionamento afetivo também pode criar expectativas pouco realistas e gerar pressões emocionais, tornando os filhos mais suscetíveis à ansiedade e dependência emocional. É importante que os pais busquem um equilíbrio saudável entre apoiar emocionalmente seus filhos e permitir que eles adquiram autonomia e resiliência. Olha aí, Adrianinha, tá vendo? É 8 ou 80, né? É difícil ser pai, né, e mãe? Né? Nossa, porque a gente não vem com manual, não vem com nada. Você tem aí, o que você vai fazer? Aprender, né? Aprende na prática. Que coisa. E tem essa super proteção também que atrapalha, esse excesso de ficar em cima, esse excesso de responsabilidade, né? Porque às vezes tudo que é excesso, a gente aprendeu na vida que tudo que é um excesso não é bom, gente, tá? Não é bom. Se você come demais, isso prejudica. Se você tem um excesso no lido de carinho, de afeto também, pô, isso aí também já começa a te enjoar, começa a complicar o outro. Na verdade, encontrar essa medida, ela é o desafio da gente, né? É o desafio, porque a gente nunca sabe quando está indo demais ou quando você não está indo. Está faltando ou quando está dando demais. Então, de novo, observar a outra pessoa. Então, a criança, quando ela está se formando, tem que deixar. Eu falo que a criança tem que comer terra, tem que andar de pé descalço, tem que saber para ela ganhar anticorpos. É a mesma coisa quando ele vai tornando adolescente. É normal o adolescente vai ficar revoltado porque você vai falar não e você tem que falar não para ele. Porque a vida vai falar um monte de nãos e eu estou vendo que está vindo uma geração que qualquer coisa não, mas eu não quero mais. Aí já lá começa a faculdade, teve uma prova que foi meio difícil, larga porque eu acho que não é isso que eu quero. Começa um trabalho, deixa e vai mudando. Isso independente da classe social. A pessoa vai trocando porque assim, tudo que vai contra aquilo que eu queira, eu começo a me decepcionar e largo. Então eu sinto que as pessoas estão se decepcionando muito rápido com qualquer coisa. Aí foi a falta dos nãos ali na adolescência, quando era criança, porque não é tudo que eu posso fazer. Então, tem coisas que eu quero muito, mas eu não posso. Eu tenho que entender que é não. Então, é difícil falar, porque ver aquela criancinha fofinha, com carinha assim, você vai falar, não pode fazer. Antigamente, aparentemente, parecia que tinha mais facilidade de dizer não. Tinha. Em relação à paternidade de hoje, à maternidade de hoje? É que seriam os nossos pais tinham mais facilidade para falar não e colocar regras e limites. Que será então, a gente, isso? porque eles vieram de uma construção mais rígida, principalmente os homens. Meu pai era de uma geração que ele nunca trocou um filho. Quando nasceu meu sobrinho, ele trocou a fralda do meu sobrinho. Mas filho não, isso era coisa de mulher. E agora não vem. Então, assim, aí o que vê? A nossa geração, pessoal, com 50, 40, teve muito não, teve uma educação mais rígida, aí a gente amoleceu. A gente fez o contrário. De novo, é assim, quando a gente vai para os excessos. A gente teve muito não, e falou, então agora eu vou falar assim. Eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive, ou se o meu pai, minha mãe era muito rígida comigo, não, eu vou ser mais legal. Então, de novo, ela perde a mão, não sabe dosar. Então, mesmo dos nossos pais, às vezes foram rígidos demais, sem muita necessidade, e a gente acabou sendo rígido de menos e dando muita permissividade para tudo. Então, é agora a geração que está o pessoal tendo filho agora, ou que estão com os filhos, adolescentes, saber esse momento. O que é combinado não sai caro. Eu sempre falo isso. Então, assim, você quer sair, você está com 18 anos, vai sair, chegar 17, meia-noite, é meia-noite. Se ele chegar meia-noite e meia, legal.
amanhã você não sai. Porque é combinado. Então, assim, eu já sei o que vai acontecer se eu me atrasar. Então, eu tenho que saber que eu tenho uma responsabilidade. Porque tudo eu vou ter horário e vou ter que ter responsabilidade. Então, eu tenho que começar a aprender isso em casa. E às vezes os pais, não, deixa, coitado, atrasou. Então, tem que saber qual que é o limite. Às vezes atrasou mesmo. Então, vamos entender por que ele atrasou. E conversar muito. Tira esse celular de perto e olha assim no olho e conversa com a pessoa. Porque você igual falou, eu mando mensagem para um amigo. Eu vejo muitos pais falando, mas eu falo direto com a minha filha, eu sei tudo o que está acontecendo pelo Instagram. Pelo TikTok, daí você fala, não é, você tem que parar e sentar e ter um momento de sentar e conversar mesmo. É por isso que nesse tema de hoje eu fiquei tocado, porque essa responsabilidade, ela não é de coisas, porque senão você cai naquela velha deixa. O meu filho, eu sou pai, o que ele está precisando? Ele está precisando disso, toma. Ele está precisando de uma boa escola, toma. Ele está precisando, toma. Tá, você está fazendo alguma coisa que você pode fazer. Só que de uma maneira ou de outra você está distanciando o teu filho, tá? Então, na verdade, a responsabilidade ela vai muito mais do que você cumprir regras. É você estar, é você ter esse tempo, essa preocupação de, no bom sentido, adentrar na vida do outro, tendo limites, não de excesso. Você tem que participar da vida dele. Nem pouco demais, participar, e aí a arte de viver, numa medida, não é? Então, amar com a minha mãe, estar com ela, não é só, deixa eu fazer minha obrigação de estar com a minha mãe, preciso visitar minha mãe. Não, você não precisa visitar a sua mãe. Você visita a sua mãe, a sua responsabilidade é, na verdade, entrar por amor na vida da sua mãe e ser um bom filho com ela. Não como responsabilidade de fazer porque eu tenho que fazer, porque ela fez muito para mim. Não, eu faço isso por gratidão, faço isso sem pensar nada em troca. Então, é esse amor que está faltando entre as pessoas hoje. Esse afeto verdadeiro, não é, Adrianinha? De você dar, olhar no olho e falar assim, e dar afeto, dar carinho, quando você quer. E se você não quer, ter coragem de falar, olha, desculpa, não posso ser sua amiga, não quero mais namorar. Às vezes você teve uma relação com os pais que foi muito conflituosa e você não conseguiu resolver. E às vezes você não consegue falar, olha, eu vou dar pessoas que possam tirar toda a atenção do mundo, mas eu não consegui resolver aquela mágoa aqui dentro. É melhor do que você tratar mal. Gente, que pena que esse assunto, o nosso tempo acabou. A Adriana sempre é muito querida e sempre trazendo ótimas reflexões com a gente. Adrianinha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, padre. E até a próxima, se Deus quiser aqui. Amém. Gente, tá aí, nosso tempo acabou. Sexta-feira, um final de semana que é até amanhã para nós cristãos, final de semana, sábado, né? Domingo não é final de semana, não. É o primeiro dia de uma semana. E Deus abençoe você. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Tamo junto.